Salve, salve, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Prazer, eu sou Bruno César e esse é mais um no Tete a Tete Podcast. Galera, mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco, compartilhar do seu tempo, né, conosco aqui, assistindo nossos vídeos. Espero que estejam gostando. Então, para isso, já que chegaram até aqui, peço encarecidamente que compartilha, se inscreva também, que é muito importante para nós. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, tá bom? E compartilhe com os amigos. Tenho certeza que os temas que a gente aborda aqui é de grande valia para algum conhecido seu, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Antes de eu anunciar o nosso convidado de hoje, pega só esse recadinho que a Dona Nena Alimentos preparou para vocês. A Dona Nena só utiliza ingredientes selecionados e naturais em seus temperos especiais. Cada um foi desenvolvido para dar aquele toque especial em suas receitas. Temperos especiais Dona Nena, naturalmente deliciosos. Às vezes, o que a vida precisa é de um bom tempero. Tempero para frango Dona Nena. Deixa seu frango suculento e com sabor caseiro. Temperos Dona Nena, naturalmente deliciosos. Então é isso, galera. Recado dado dessa grande empresa. Um grande abraço para o Renato e toda a família da Dona Nena Alimentos. Galera, hoje a gente vai conversar com um brother, um cara muito gente boa, muito mesmo. Eu morava ali do ladinho dele, via as correrias dele às vezes ali, agora ele mudou, tá mais tranquilão agora, tá vivendo o sonho dele, vocês vão saber o porquê, porque eu já conto para vocês, tá bom? Então hoje eu tenho o prazer de receber e ser recebido, porque nós estamos aqui no consultório dele, Dr. Diego Burani. Como é que você tá, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Bruno, tudo jóia. Tranquilão? Tudo bem. Porque, cara, né, a gente morava lá no prédio, naquele apartamentinho, eu moro lá ainda, não vejo a hora de vender, poder sair. E agora o doutor, né, tá na sua casa, e eu vejo assim, eu falo que é o sonho porque acredito que quem conhece o doutor Diego sabe que além dele ser médico emergencista, né, doutor? Sim. Ele também é atleta, é lutador de jiu-jitsu, tá aí, roda o Brasil competindo, a gente vai falar sobre esse lado atleta dele também, e montou a academia dentro de casa para treinar, para poder economizar um pouco de tempo. Pois é. Aproveitar. É isso aí, Bruno. Doutor, vamos lá, para a gente começar, doutor, o que eu queria perguntar, que eu imagino que muitas pessoas já devam ter te perguntado isso, ou se não, mas elas devem ter essa curiosidade. Galera, o doutor Diego, ele é médico emergencista. E muitas vezes a pessoa confunde emergencista com clínico geral ou não? Como é que é? Qual que é a diferença? Claro que o emergencista, isso é uma residência, né? Isso é uma especialidade. É uma especialidade, dentro da área né? médica. Isso, é uma especialidade. Isso. E muita gente confunde, realmente, ele é clínico geral, ele é emergencista, como é que é? Confunde. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Bruno, para responder essa pergunta para você, a gente tem que entender um pouquinho mais, né, dessa formação do médico emergencista. Então, Vamos lá. A formação básica do médico, de 6 anos, né, é um médico que tem uma formação para ser um médico clínico, Sim. Certo? Depois, quando você sai da faculdade, você decide fazer, né, a sua especialidade. A medicina de emergência é reconhecida mundialmente há muito tempo, mas no Brasil realmente é uma área de atuação, uma especialidade relativamente nova. Nós sabemos aí das outras especialidades que têm 20, 30 anos, 40 anos, e a medicina de emergência ela foi reconhecida no Brasil a partir de entre 2015 e 2016. Caramba! Então, bem recente mesmo. Não era reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, mas já tinha alguns hospitais que faziam o treinamento para os médicos emergencistas. Então, para a gente entender melhor, o que é o médico emergencista? É aquele médico que pode te salvar ali das piores situações da sua vida. Por exemplo, quando você tem uma suspeita do infarto, você procura quem? Você procura o cardiologista. Quando você tem um problema no estômago lá, você procura quem? O gastro, né? E com o médico emergencista não é diferente. Quando você toma um tiro, uma facada, sofre um acidente de trânsito, aonde você vai? Você vai no serviço de emergência. Sim. Nem sempre, né, nós temos ali no serviço de emergência de plantão um médico emergencista, porque como é uma especialidade relativamente nova, nós temos poucos especialistas no Brasil. Em média hoje de 350 a 380 especialistas hoje no Brasil, pouquíssimos. Hoje eu e mais 6 temos essa especialidade no Paraná todo.
Então, hoje é muito difícil você encontrar realmente o médico emergencista, né? O médico emergencista, ele é treinado realmente para lidar com essas situações, risco iminente de morte. E o médico clínico, né? Como você me falou assim, e o médico clínico tem essa confusão na cabeça da população. As pessoas, como elas não entendem muito bem isso, eles confundem. Eles acham que todo médico que está lá no pronto-socorro ele é um médico emergencista. Mas ele é o famoso, vamos abrir aspas aí, o médico generalista, clínico geral. O emergencista, por ele ter essa formação e lidar com pacientes críticos e pacientes graves, teoricamente, a clínica que se faz no dia a dia é algo básico para o emergencista. Então, essa é a grande diferença. Esse é talvez o entendimento que as pessoas não têm entre o clínico e o emergencista. E doutor, o que não te motivou, o que te apaixonou que você foi para esse ramo? Porque, assim, na minha, totalmente leigo nessa pergunta, é óbvio, mas assim, na minha cabeça, você não pode parar de estudar em momento algum. Todos os médicos são. Exato. Mas assim, cada um estuda a sua área. Agora você tem que estudar todas. Cara, você é doido, cara. Pois é, Bruno, é assim, ó, isso é muito interessante, porque tem um mestre na área aí, o Frederico Arnold, é um médico muito conceituado, muito conhecido na nossa área. Ele foi um dos precursores da medicina de emergência no nosso país, sempre lutou pela especialidade, e ele diz que o médico emergencista, ele sabe 15 minutos de cada especialidade, os 15 minutos mais importantes de cada especialidade, né? E respondendo a sua pergunta, o que te levou a isso? Quando eu estava no 4º, 5º ano de faculdade, mais ou menos, que a gente começa a ter aquele contato direto com o paciente, que você começa a frequentar o ambulatório, você começa a frequentar o centro cirúrgico, as UTIs, os estágios, o pronto-socorro. O que me chamava muita atenção, Bruno, é que você estava presente nos piores momentos da vida daquele paciente, daquela pessoa e dos familiares, e ali estava na mão daquele médico definir o futuro dessa pessoa. E onde eu tive fiz essa formação, quando eu fiz as minhas práticas, eu fiz num centro muito bom, um centro especializado que atendia, era referência de emergências, e eu vi a facilidade que o médico emergencista tinha para conduzir aqueles casos. E através de minutos você mudava o desfecho do quadro e você devolvia ali aquele paciente crítico, aquele paciente grave para a família, em perfeitas condições. Entendi. É óbvio que, né, como em todas as áreas médicas, não depende somente do médico, mas é muito prazeroso quando você está ali entre a vida e a morte, né, questões de minutos para definir a vida ou a morte desse paciente, você consegue intervir, consegue colaborar com essas pessoas. Então, isso me chamou a atenção, a tranquilidade, né, que os médicos treinados, os médicos emergencistas, teoricamente, têm para lidar com o pior momento da vida daquela pessoa. E depois, enfim, poder devolver ele para a família dele e tudo mais. Então, isso foi o que me chamou a atenção. Complementando, as pessoas falam, você é louco, você vai viver de emergência a vida inteira, né? Tirar o chapéu. Você não vai ter paz, você não vai ter vida. As pessoas me perguntam, mas assim, o médico emergencista, ele tem vida? Né? Ele tem uma vida social? Porque assim, você lida com os piores momentos, os piores pacientes, os pacientes mais graves, mais críticos. Então, Bruno, isso é uma questão de otimizar tempo, otimizar o seu atendimento, otimizar a sua agenda, né? Então, a medicina, ela, na sua área de atuação, ela é muito ampla. Então, com a medicina de emergência não é diferente. E depois dessa formação, né, da medicina de emergência, o que me chamou muito a atenção foi a terapia intensiva. Porque na medicina de emergência você começa o atendimento do paciente grave, crítico no pronto-socorro, teoricamente, ou aqui no consultório, né? Muitas pessoas me procuram no consultório porque às vezes é uma doença grave, uma doença crônica que piorou naqueles momentos, que agudizou, né? E aí você tem que internar um paciente muitas vezes, ou lá no pronto-socorro você tem que dar o primeiro atendimento. E isso faz toda a diferença. Então, como faz toda a diferença, né? O primeiro atendimento, a primeira abordagem com qualidade, voltado realmente para diminuir o agravo daquele paciente,
faz a diferença para esse paciente que vai ser encaminhado para terapia intensiva. Então, na verdade, o bom atendimento do médico emergencista é o que vai fazer a diferença lá dentro daquele paciente na UTI. Aham. E é uma especialidade interligada com a outra. Imagino. E depois dessa formação da medicina de emergência, me chamou muita atenção, que como eu comecei a trabalhar, a conduzir pacientes graves, foi aonde eu consegui, né, conciliar essa outra questão da terapia intensiva, que é o médico de UTI, onde eu fiz uma pós-graduação depois em terapia intensiva. Não, porque eu acho assim, o que eu acho mais doido, digamos assim, no nosso modo de ver, é que, cara, vamos supor, mudou o clima. Cara, vamos supor, a doutora Carla, que eu sou apaixonado da doutora Carla, ela já sabe que na mudança de clima vai começar a aparecer crianças resfriadas, ali uma bronquite, às vezes uma pneumonia, uma gripe mal curada ali, uma bronquiolite. Enfim, então assim, ela abre o consultório dela e fala, bom, nós estamos numa época que as criancinhas vão ter isso, isso, isso. Cara, você recebe, tipo, uma pessoa que teve um AVC, uma pessoa que às vezes um princípio de infarto, ou às vezes te ligam, ó, levou um tiro, cara, você não tem um dia tranquilo, você não tem uma rotina. Eu falei, não, agora, hoje o atendimento é assim, né? Não tem rotina nenhuma. A vida do emergencista, eu sempre falo isso aí, né? É um pouco inusitada, né? Principalmente lá no plantão da emergência, por exemplo, você está atendendo a menor complexidade, né? Hoje aqui, vamos dizer, a nossa realidade, no nosso município, trabalhamos em 2 médicos no pronto-socorro, um que atende a menor complexidade, algumas horas do dia, e o outro médico que ele está ali, teoricamente, preparado ou esperando, talvez, para atender a maior complexidade. Entendi. Mas, assim, é uma caixinha de surpresa. Ao mesmo tempo que você está, talvez, atendendo um paciente com queixas de falta de ar, o SAMU faz contato com a gente, o Corpo de Bombeiro faz contato, e através daquele contato a gente sabe que é uma vítima de arma de fogo, uma vítima de acidente de trânsito, né? Então, é muito interessante. E por incrível que pareça, como você já falou aí um pouquinho, né? Eu gosto da prática de esporte, e eu sou movido através de adrenalina. Né? Percebi. Então, isso aí é muito interessante. Quando você consegue somar, quando você consegue, por exemplo, conduzir um caso que você começa ali no meio do caso, você vê que vai ter sucesso, isso aí é muito gratificante, né? Mas o ambiente do pronto-socorro é um ambiente hostil. O serviço de emergência é um serviço, eu sempre falo isso aí, não é para quem quer trabalhar, não, é para quem gosta daquilo ali mesmo, né? E quando que o senhor fez essa especialização em UTI? Tá, então vamos lá, contando um pouquinho mais para você, eu sou formado em 2012, né? Eu me formei, esse ano faz 10 anos de formado. Logo depois que eu me formei, eu fui me especializar nessa área da medicina de emergência até 2015, e de 2015 não parei, né? Depois de 2015 já fiz a terapia intensiva até 2017. Entendi, porque para quem não sabe, né? Muita gente teve alguém que foi atendido pelo doutor aqui nesse mundo que nós estamos vivendo agora, nem todo mundo teve conhecimento que era o Dr. Diego Burano, que estava à frente da UTI, né, do Covid, dessa pandemia que nós enfrentamos, né? Sim. E, doutor, é óbvio que o senhor nunca imaginou passar por isso. A gente até estava conversando em off que muitas vezes você se perguntou até onde ia, né? Sim. Como que foi quando surgiu o primeiro? O que o senhor lembra? O que passou pela tua cabeça, assim? O que é isso que a gente está vivendo? Como que foi, doutor? Bruno, isso foi fato, né? Eu não acreditava que eu poderia viver uma pandemia durante o meu período de atuação na medicina. Ou talvez que vivesse uma endemia com maiores casos, que se transformasse numa pandemia, mas não que seria tão trágico e drástico como foi essa pandemia, que felizmente agora nós temos aí um controle, que foi a Covid-19, né? Quando fiquei sabendo do primeiro caso, quando foi anunciado lá, primeiro caso em Wuhan, né, no final do ano ali, próximo do dia 30, dia 31, eu imaginei, falei, bom, eu acredito que isso não vai nos impactar. Sim. Pode ser que realmente seja um vírus muito agressivo, mas, né, com o passar do tempo, isso vai chegando, vai se resolvendo, mas a evolução foi muito rápida. Nossa Senhora. Quando nós tivemos o primeiro caso no Brasil... 4 meses depois. Foi. Te juro que eu falei, bom, isso, como nós somos pequena, do interior, não vai chegar. Né, vai chegar, mas vai chegar alguma coisa um pouco mais suave.
voltando a falar desse amigo, esse colega de profissão, o Dr. Frederico Arnold, eu fiz uma live com ele, sempre troquei informações, trocamos figurinha, e acabei fazendo essa live porque no começo eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer algo para estar ajudando a população, né? Me colocando à disposição. Então a gente começou a fazer algumas lives para, como ninguém sabia muito, a gente começou a trocar figurinhas. Entendi. O que está fazendo aí no Norte, no Nordeste? Como que tá? Porque na verdade tudo começou quando as primeiras conversas que nós tivemos, ele falou: Diego, aqui o negócio tá pegando fogo. Caramba. Eu chamo ele de Fred, né? Falei: Fred, mas não é possível isso. Falei: cara, aqui não tem nem caso suspeito. Ele falou: Diego, espera porque vai chegar. E tomara que não chegue como tá aqui. Tenebroso, cenário tenebroso. Nós estamos tendo que selecionar as pessoas que a gente pode dar suporte, porque perdeu o controle. E eu falei: não é possível. Eu falei: ainda não acredito que seja tão agressivo. Certo. Isso para mim aqui, isso para nós aqui no nosso meio. Mas enfim, foram se passando os dias, foram se passando semanas, passando os meses, e nós, né, nos deparamos com esse vírus. Não, e eu falo que assim, nessa época que tava o vírus, eu tava morando em Londrina, minha esposa, a família só tava eu em Londrina. Chegou uma época que tava, claro, se for colocar na percentual de população, né, e casos, que Santo Antônio tava pior que Londrina. Exato. Tava um absurdo Santo Antônio, né, cara? Exatamente. Eu chegava, a população, não sei o que aconteceu, a população às vezes não tava, a gente estava falando no começo, muita gente não estava acreditando que seria possível e tal, e a galera continuou se aglomerando, né? Passava nos barzinhos, estava lotado, o pessoal, os jovens, como se nada tivesse acontecendo. Aí eu vinha de Londrina e falei: não é possível, cara, Londrina tá tudo fechado, os barzinhos, restrição, com os que estão abertos, alguma coisinha, tudo com restrição. Chegava aqui lotado, aí daqui a pouco, bum, aí foi um susto gigantesco, né? Porque, querendo ou não, a gente tá numa cidade pequena. Quantos leitos de UTI a gente tem aqui para atender esse orçamento? 10 leitos de UTI. 10 leitos para 46 mil habitantes, sim, né? Imagina. E a região toda, não é só 46 mil, né? Nós aqui nós absorvemos a 19ª regional, são 22 municípios. Verdade. E quando nós tivemos os primeiros casos aqui, até um dos primeiros casos foi na cidade vizinha, né? Foi Pinhal, né? Então, quando chegou, até comentei com a minha esposa, falei: isso vai ser questão de semanas. Sim, agora né? Tá muito perto. E a gente não acreditava realmente, foi até engraçado, minha esposa ainda brincou comigo, ela falou assim: bom, ela trabalha no Sicredi, e ela falou: nós tivemos que diminuir a quantidade de pessoas, algumas pessoas estão trabalhando de forma remota, e como ela é da área de recursos humanos ali, gestão de pessoas, ela falou para mim: bom, eu tenho que fazer um planejamento com os outros gerentes para a gente saber quando que a gente vai retomar. Quando ela falou em retomar, todos nós pensávamos que isso aqui seria uma onda de 30 a 60 dias. Verdade. E isso foi se estendendo e drasticamente doutor, isso aí, o senhor viveu tudo isso, sofreu com os familiares, é óbvio, porque não tem, difícil separar o emocional, não é, por mais que você seja treinado por muitas coisas que já passou, era novo, você nunca tinha enfrentado um negócio desse, né? Então, assim, realmente é tudo isso que foi dito, assim, de realmente aprender dia a dia, porque não tinha, era tudo muito novo, realmente, tipo assim, nossa, não é possível que eu fiz tudo isso e hoje, ontem, cheguei hoje, mudou tudo o quadro, realmente era dia a dia um desafio diferente. Bruno, então assim, as pessoas têm curiosidade, né, às vezes elas me perguntam, elas falam: por que você foi se meter nesse negócio? Eles falam desse jeito, né? Quando chegou, estavam lá, puxa. Pois então assim, na verdade, assim, Bruno, eu não poderia me acovardar nesse momento. O que eu pensei, antes de mais nada, eu conversei com a minha esposa, eu falei: bom, é uma área, a área que eu atuo, trabalhar com pacientes graves, pacientes críticos, né? A minha formação foi essa, e que eu gosto de fazer também. Então, nesse momento, eu não me sentiria bem se eu recuasse. Entendi. Né? Mas, eu sempre falo, a gente tem o costume de discutir condutas com os familiares, entre colegas, né? A medicina de emergência e muitas vezes a terapia intensiva, você precisa ali trocar figurinha com os outros colegas para trazer um benefício para o paciente. E não é diferente, isso você começa a vivenciar e praticar diariamente, e você leva isso para casa. Então, na minha casa, por exemplo, embora seja minha esposa que manda, acho que lá também deve ser assim, né? Normal. A gente conversa sempre, eu falei: bom, primeiro eu tenho que pedir autorização, né?
E fui conversando com a minha esposa, sentei com ela e falei, olha, a situação está se agravando e a gente precisa definir, e a gente precisa decidir realmente como que vai ser daqui para frente, porque é a minha vida que está em risco, é a sua filho, vida, né, o meu filho, então, né, eu gostaria muito de estar na linha de frente, trabalhar e ajudar as pessoas, mas eu preciso saber da sua opinião, se você está de acordo com isso, se realmente vale a pena, né? E a minha esposa falou, não, me apoiou desde o começo, sempre me apoiou, falou, não, na verdade é isso que eu quero que você vá e ajude as pessoas, né? Então, assim, até no começo foi muito difícil, porque, como você falou, nós não conhecíamos a doença. Sim. O que eu fiz? Eu falei, bom, eu não posso entrar de forma despreparada. Quando você vai para uma guerra, o mínimo que você tem que ter é um colete, né? E você tem que ter um armamento. Então, qual que era a nossa proteção? Nenhuma. Nós estávamos totalmente despreparados. Mas dentro da minha formação, eu vou falar aqui sem interesse nenhum, mas eu sempre procurei, Bruno, dentro da minha formação, procurar instituições, hospitais, lugares que a gente pode fazer a educação continuada renomadas, ou seja, referência no nosso país, né? Não é no nosso estado. Então, a medicina de emergência eu fiz dentro do Einstein e a terapia intensiva eu fiz pela Associação Brasileira de Medicina Intensiva. E eu comecei a ver que no começo da pandemia, os hospitais que mais começaram a se dedicar eram o Einstein, o Sírio-Libanês, a Beneficência Portuguesa, a USP e Moinhos de Vento, né? Então falei, bom, eu preciso do apoio dessas instituições. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um treinamento. Você vai para a guerra, você não pode ir despreparado. Então, começaram a fazer congressos direcionados, simpósios, encontros, né? Viajei no começo da pandemia, ainda quando não estava bloqueada aquela questão, né? Que poderia, e tal, né? Isso, poderia ser presencial. E fiz treinamento, enquanto, né, aqui nós tínhamos uma incidência, uma prevalência baixa, comecei a me dedicar a entender um pouco mais a doença, né? E quando a gente se deparou com a doença, eu tinha um conhecimento que eu trouxe de lá, uma bagagem. E isso me tornou um pouco mais confiante. Entendi. Falei, bom, teoricamente, se a gente está se preparando, se a gente procura aprender com, teoricamente, abre aspas, aí, os melhores, né? Então não tem por que a gente temer. Claro que o risco existe. Mas então foi assim que surgiu essa questão aí da preparação, como conduzir, porque era tudo muito, muito novo. E essas instituições, eles são pautados muito em ciência. Sim. Então, quando você vai num curso de imersão, a primeira coisa que eles colocam na cabeça do profissional ali é o empoderamento, né? Mas para você ser uma pessoa ali, ter isso, você precisa ter o quê? Você precisa ter um conhecimento. Como era tudo muito novo, os estudos eram diários, era diuturnamente. Então, o tempo que eu não estava aqui no consultório, eu estava no pronto-socorro, discutindo com a secretária de saúde, com a enfermeira responsável, se preparando na verdade, com as autoridades, nos reunimos com o Ministério Público, com o prefeito, para entender como que a gente poderia receber esse vírus, né? Então, e por outro lado, você pode me perguntar, mas você não teve medo? Eu digo para você que eu fiquei apreensivo. Fiquei apreensivo não de me contaminar, nada disso, mas de estar levando para minha casa, né, para o meu filho. E o interessante que foi assim, a gente se preparou em casa também. Eu chegava, as poucas vezes que eu ia em casa, eu era recebido pela porta de lado. Então eu descia, eu tinha uma troca de roupa, tinha uma toalha, tinha um lugar que eu tomava banho. Então a roupa ficava de um lado, né? E eu tomava banho e depois eu subia para outra parte para ter contato com eles, né? E várias vezes, assim, que eu fui para casa, chegava à noite, de madrugada, né? Cansado, querendo tomar um banho, comer e dormir, mas eu tinha que passar por esse ritual, tinha que descer lá, né? Tinha que fazer toda essa preparação para não levar também um vírus, um bicho desconhecido para dentro de casa. Sim, né? Não, parabéns primeiro, parabéns pela tua coragem, né, cara? Que nem você falou, tipo, de enfrentar, que seria justo, você tem filho, você tem família, seria justo, cara, a princípio eu não posso até a gente saber mais como vai ser, não vou me arriscar. Então, parabéns pela tua coragem, todo o seu empenho, eu sei que deve ter ficado
algumas horas, às vezes alguns dias até sem poder ver seu filho ali no hospital, né, em cima de pacientes. E, pô, imagino a tua tensão, né, cara? Tipo, poxa, eu quero ir para casa, não, doutor, não poder ir ficar e passar noites e noites, enfim. E o lado bom disso, doutor, que eu vi, da onde que veio essa ideia de comemorar os recuperados? Eu lembro que vocês, acho que foi você com o Felipe, vocês fizeram a fábrica de recuperados, era isso o nome? Era Foi. Isso? Foi, né? Onde que veio essa ideia de celebrar cada vitória, né? Porque isso era uma vitória mesmo, né? Conseguir levar essa pessoa, retornar essa pessoa para sua família. Pois é. Como que foi a ideia, na verdade, Bruno? Isso aconteceu assim, ó. No começo da pandemia, nós tínhamos baixas taxas, os índices de internamentos eram muito baixos. Eu me lembro muito bem, quando nós começamos na UTI, nós ficávamos lá ansioso por querer ajudar as pessoas, e a central de leito, que é o órgão regulador, para quem não sabe, quando você atende um paciente grave, você não tem como ligar, pegar o telefone e conversar lá com o outro médico, falar, ó, tá indo um paciente grave. Não, você tem que entrar no sistema, cadastrar, e tem um médico regulador que ele vai redirecionar. Entendi. Ele tem todo o mapa. Olha, no hospital regional tem 10 leitos, eu tenho 5 vagas. Em Jacarezinho tem 10 leitos, tenho 3 vagas. Né? E o que aconteceu? A gente ficou apreensivo, esperava os pacientes lá na UTI, né, ansiosos para poder entender um pouco mais a doença, porque, embora a gente estava aprendendo, a gente queria saber na prática também como que isso tudo ia se comportar. Então, o que aconteceu, Bruno? A gente, quando a doença veio, começou a ter um índice de mortalidade muito elevado. Sim. E as pessoas começaram a se fechar demais, ficavam presos, e era só notícia ruim. Você ligava a televisão, meio-dia, mortes, né? Sim. 1000 mortos, 1.500 mortos. Né? E as pessoas só falavam das pessoas que morriam. E só entendia o quanto era importante recuperar um paciente quem ficou do lado dele. Tá? Eu vou te citar aqui um exemplo. Eu fui entubar uma paciente uma vez na UTI. Eu não me lembro do leito que ela estava, mas como são 10 leitos, então às vezes a senhora lá do leito 5 não está enxergando o paciente do leito 10. Sim. Ela se contaminou e foi para lá, e uma pessoa de 40 e poucos anos, e ela falou, conversando com ela, estava com uma insuficiência respiratória e tinha que ser entubada. E eu fui falar para ela, e o pedido dela era para que ela pudesse falar com o esposo dela que estava em casa, e com os filhos também. Ela falou, eu sempre falo, né, você tem alguma coisa para me dizer? Você quer me pedir alguma coisa? Que eu posso te ajudar? O procedimento agora será esse, né? Fique calmo, fique tranquilo, a gente vai fazer tudo que for possível para você. E ela falou, doutor, eu queria só falar com meu esposo, que está em casa lá, com meu filho, sabe? E antes de eu ser entubado, porque eu não sei se eu vou voltar, mas ela não sabia, o esposo dela estava na UTI junto com ela. Capaz. Então, isso aí foi uma coisa que marcou muito. E assim, naquele momento eu me emocionei, não tinha como eu demonstrar aquilo ali, porque o paciente ele se entrega inteiramente para o médico, para o enfermeiro, e ele se sente seguro. Então, Bruno, nesse momento, né, a gente tem que controlar as emoções. Controlar as emoções, passar para o paciente ali uma certa segurança, né? E eu juro que eu falei para ela, não, eu vou atender esse seu pedido, fique tranquilo, vou tentar fazer contato com eles, né? Mas a gente não tinha muito tempo, mas eu falei para ela para eu poder sair daquele ambiente, para ela não ver o quanto emocionado eu estava, né? Fui lá, respirei fundo, pedi para o pessoal preparar o material de intubação e voltei para ela e falei para ela, olha, infelizmente seu esposo não atendeu o telefone. Você imagina, assim, você internado no leito de UTI, grave, e aí foi uma decisão até dos próprios familiares, falaram, a gente não quer que passe para ela que o esposo se contaminou e está grave, está internado no mesmo ambiente. Entendi. A gente respeitou essa decisão deles. Enfim, voltei para ela e falei, olha, infelizmente a gente não conseguiu contato, mas fique tranquilo, pode transmitir para mim, que eu faço questão de conversar com ele, eu vou ligar para ele e vou passar isso. Então, esses foi um dos momentos, de tantos momentos que, por exemplo, a gente chegava às vezes a ficar do lado do paciente ali, pegar na mão, conversar, porque as pessoas se sentiam inseguras, as pessoas tinham medo. Isso foi uma das coisas que me marcou muito. E a gente via só tristeza. Sim. Então, o que aconteceu? Os próprios gestores
de alguns hospitais, né, tanto do Hospital Regional, do Hospital Nossa Senhora, eles falavam assim que eles não queriam dar muita entrevista, não queriam conversar com as pessoas, não queriam passar, porque era tudo muito louco, era tudo muito gente morrendo, e não tinha, eu entendo eles, não tinha como você falar, por exemplo, assim, que teve tantos óbitos até o momento, porque evoluía uma doença dinâmica, evoluía muito rápido, então eles ficaram um pouco acuados, não queria passar estatísticas, dados. Eu falei, não, mas eu respeito a opinião deles, mas a população tem que ver também que isso não é assim. Estamos salvando gente, né? Tem gente se salvando. E aí um belo dia, eu chegando na UTI à noite, eu vi o Felipe Diogo lá, né, tocando saxofone, falei, cara, que fantástico. Espetáculo, esse cara é fenomenal. Deixei, fiquei no cantinho lá ouvindo, cara. Aí foram perguntar para ele se uma família tinha contratado, ele falou, não, eu vim aqui de forma voluntária, vim trazer paz um pouco para as pessoas. E é o que eu sei fazer. Então, eu sou músico, conversando com ele, falei, cara, putz, você tá de parabéns. Falei, fenomenal, fenomenal. Falei, eu queria iniciar um projeto. Falei, não tem como a gente, talvez assim, em algumas altas, dependendo da sua disponibilidade, óbvio, você ir e a gente começar a tocar algumas músicas, assim, para trazer um pouco mais de esperança para as pessoas. E assim, imediatamente, ele falou, doutor, nossa, não sabe o quão gratificante vai ser isso para mim. Posso colaborar? Eu falei, cara, você não sabe o quanto que você vai colaborar. E aí, o que aconteceu? A gente começou a alinhar. A gente começou a alinhar e falava para ele, olha, vamos ter altas hoje, vamos ter... E isso de fábrica de recuperado, um dia saiu do nada uma familiar de uma paciente, falou assim, olha, isso aqui é uma fábrica de recuperado, a gente só vê notícias boas aqui, todo mundo que está entrando aqui, a maioria vocês estão conseguindo recuperar. E aquele negócio pegou. E aí, como hoje, eu sempre falo, a gente tem que saber fazer o bom uso da rede social. E eu, no papel de médico, teoricamente, a gente não pode se envolver muito com essas questões de postagem, publicação, porque tem pessoas que entendem e tem outras pessoas que acham que a gente está usando rede social para se promover. Então, eu não fazia as postagens, eu compartilhava as postagens. E aquilo foi tomando uma certa dimensão que a gente via 15 mil, 20 mil visualizações no vídeo, e as pessoas chorando, se emocionando e aplaudindo, e aquilo ali foi trazendo uma certa segurança a mais, um conforto a mais para as pessoas. Isso foi muito bonito, porque daí nós começamos a fazer isso no Hospital Nossa Senhora da Saúde, começamos a fazer isso no Hospital Regional, né? No começo a gente teve um pouco assim de resistência, até por parte dos gestores, não, vocês não podem filmar, vocês não podem, eu falei, mas nós não filmamos, nós não podemos impedir a população de fazer isso também no ambiente público, né? Na porta do hospital, do lado de fora. Então, só que isso, com o tempo, eles foram entendendo que a população precisava daquilo. E aí foi uma coisa espetacular. Até queria deixar aqui os agradecimentos, né, a saxofonista lá, esse músico, o Felipe. Nós fizemos um podcast com ele, tá lá, para quem não conhece o Felipe, entra lá, tem o podcast com o Felipe, ele tá contando toda essa história também, cara, que é muito massa. Espetacular. E aí a gente conversou e começamos, sabe, a gente começou a alinhar e teve tudo isso aí, sabe, foi sucesso, né? Eu acho que isso trouxe um pouco de paz para as pessoas, um pouco mais de esperança. Interessante, só para concluir. As pessoas falaram assim, doutor, você é internado lá naquele hospital, lá vocês vão tocar aquele negócio para mim quando eu sair, né? E as pessoas, eles iam com essa esperança que eles iam ser recuperados. E isso foi muito bom, as pessoas começaram a perder um pouco o medo. Impressionante, tá? As pessoas queriam vir para o Hospital Regional, ou queriam ficar internado aqui comigo no hospital, no Nossa Senhora, porque eu falava, não, eu quero ir lá onde eles tocam o negócio na saída. Não sabia nem o nome, né? Mas foi interessante, né? E foi assim que surgiu esse nome, esse apelido. Não foi nem, teoricamente, nem nós que demos aí, foi as próprias pessoas que começaram a fazer. E sem contar para a equipe, né, doutor? Porque, assim, o intuito todo foi levar paz, né? Isso pegou uma dimensão gigantesca com os pacientes e tal, mas a equipe, os enfermeiros, vocês médicos, também trouxe uma força, um fôlego gigantesco, né? Porque vocês estavam muito sobrecarregados, né? Muito satisfatório. Eu cheguei a abraçar a colega no corredor, homem, mulher, colega de profissão, se emocionando, e falava assim para mim, Diego, para mim não dá mais, acho que para mim já deu. Arruma outro plantonista. Não, eu já fiz, já contribuí, para mim não deu. E aí a gente sempre teve grupos, né, de WhatsApp. Eu acho que o intuito, né, é isso mesmo, né? Você precisa ter grupos, precisa ter rede social, para isso mesmo, compartilhar esses momentos e assim até se apoiar, né?
E aí a pessoa me falava aquilo, daí passava, por exemplo, assim, 6 horas, 8 horas, no outro dia a pessoa falava, ó, esquece aquilo lá, tamo junto, vamos continuar na batalha e pode contar comigo, né? A pessoa parece que estava renovada, né? Então, e foi algo assim que me surpreendi demais, sabe? Com muitos colegas que eu achava que não ia suportar e aguentar, e tá até hoje, né? Estão aí ajudando a gente. Isso é a mesma coisa, você que é atleta, você sabe muito bem disso, é você ter a vitória, subir no pódio, é o hino nacional, é o hino, isso aí é a satisfação. Na hora que a pessoa escuta isso, na hora que ela escutava essa música, renovava as energias com toda certeza. É isso mesmo. Doutor, um assunto que eu quero abordar, que eu deixei um pouco mais para o meio, porque além das pessoas terem muita curiosidade sobre isso, acredito que agora não mais, mas no começo, no início, teve um tabu gigantesco. Que para quem não conhece, quem não sabe da formação do doutor, o doutor formou na Bolívia, correto? Como que foi assim a escolha para ir para a Bolívia? Porque eu sei que não é fácil fazer uma medicina no Brasil, as faculdades públicas são extremamente concorridas, as faculdades particulares extremamente caras, né? Hoje a gente fala de 6 mil, 8 mil, até aí 15 mil reais. Então, assim, o que levou o doutor até a Bolívia e fazendo já um adendo, assim, porque eu acho que Por que eu deixei? Porque eu achei maravilhoso. Tenho um maior orgulho de ter você aqui, pra gente conversar, total admiração, porque eu sei que tem esse tabu. Eu sei porque, como eu te falei, eu tenho primos que tinha te falado em off que se formaram lá. A cidade pequena sempre fala, fui lá no hospital, lá um médico da Bolívia, o cara só não sei, pô, tá doido? E sempre teve muito isso. Como que foi? Como que foi ingressar lá na Bolívia? Como que foi a sua vida lá? Para esses pais que estão, às vezes o filho quer fazer uma faculdade de medicina na Bolívia, na Argentina, tá com medo de mandar, como que foi a tua jornada lá, doutor? Bruno, então, isso é algo muito interessante, né? Porque eu sempre falo, o pré-conceito é uma definição que não existe uma conclusão, você está tentando concluir algo que não se concluiu, você está se antecipando. Na verdade, isso é uma ideologia, o preconceito você acha que é aquilo, e não é. Então, voltando, né, eu não me lembro exatamente, mas eu acredito que 19 anos foi a primeira vez que eu tentei fazer um vestibular, né? Eu fiz um vestibular para falar, vou fazer um teste, né, para ver como que a gente está. Fiz um vestibular aqui, passei em primeiro lugar em administração de empresa, mas não era isso que eu queria. O meu pai queria fazer uma faixa, lembra que antes fazia faixa, né? Falei, pai, para com isso, né? Vergonhoso. Não, pelo amor de Deus. E lá, o diretor lá é meu amigo, que legal, você vai começar. Falei, não, pai, eu não vou fazer administração. Entendi. Não, mas como assim não? Eu já liguei lá, ele já ligou me dando os parabéns, passei seus dados, você já vai estar matriculado. Falei, não, pai, não é o que eu quero. Não, mas como assim? Eu falei, não, você tem que fazer alguma coisa. O pai sempre fala isso para nós, né? Você tem que ter uma formação. Eu falei, não, mas eu acho que não é momento. Sabe o que eu falei, meu pai? Eu vou curtir um pouco. Aí, né, 19 anos, o pai fica louco, a gente vai falar, que curtir, você tem que seguir os estudos e tal. E assim, criou um certo atrito ali naquele momento com meu pai, né? Como assim, né? Ao invés de dar continuidade ao estudo, vai curtir, né? É um moleque mesmo, acho que o pai pensa dessa forma, né? Caramba. Falei, não, pai, se for para fazer, eu vou fazer alguma coisa que eu quero, né? Ou eu vou fazer medicina, ou eu vou fazer direito. Ele falou, mas são dois extremos, eu não estou entendendo. Eu falei, não, mas vamos ter um pouco de... eu preciso desse tempo, exatamente, vamos tentar ver o que eu preciso ali para saber e me identificar. Então, depois disso aí, mas o que me levou? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre gostava de ajudar as pessoas. Fui sempre uma pessoa assim, muito cercado de pessoas do bem, tenho facilidade para fazer amigos, né? Então, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que eu vou ajudar as pessoas. Bom, mas espera lá, direito, será que eu vou ajudar? Eu acho que medicina é melhor, né? E eu fui pesquisar. A gente via os índices de aprovação, eu falava, meu Deus do céu, sem chance, não consigo aprovar. Ah, mas tem que fazer um cursinho, tem que me preparar, né? Bom, o que eu vou fazer? E nesse período, eu conheci um casal de pessoas de Jacarezinho, porque eu sou de Jacarezinho, que estavam voltando da Bolívia. Já estavam voltando. Né? Estavam voltando da Bolívia, são dois médicos, né? E aí fui conversar, fui entender como que era, porque todo mundo falava assim, igual você falou, né? Muito custoso, muito caro cursar medicina no Brasil.
E na época, eu me lembro como se fosse hoje, o dólar era 1,57. Nossa Senhora. Eu falei assim, bom, eu não tenho condições meu pai não tem condições, era funcionário público, professor, né? Aham. Não tinha condições de pagar uma faculdade. Na época não tinha nenhum subsídio do governo, não tinha o não tinha FIES, né? Eu falei, bom, e falam que no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, por questões de moeda, tudo custo é mais barato. Eu fui entender isso. Não é o bol, né? Bol, isso. Exato. E aí tinha algumas pessoas, outras pessoas que eram de Jacarezinho também, que tinham ido, e eu sempre tinha contato, conversava com essas pessoas. E aí essa pessoa falou para mim assim, não, pode ir. Lá você vai estudar como se estuda aqui. Existem doenças que têm maior prevalência lá, e aqui no Brasil, quando você voltar, você tem que fazer uma prova. Que é o Revalida, né? Que é o Revalida, exatamente. Mas você não vai ter dificuldade. Aposto que você não vai ter dificuldade. E teve muito preconceito. As pessoas acham que assim, lá na Bolívia só morre gente. Na Argentina só morre gente. Não tem médico bom, não funciona, né? Não, espera lá. Todas as áreas, tanto na área de saúde, todas as profissões, existe o bom profissional e existe o menos preparado. Não vamos falar o ruim, né? Mediano. Mas lá também, assim, tem ótimos profissionais. Tá, vamos falar de saúde pública. É óbvio que o Brasil está muito mais preparado do que alguns países da América do Sul, né? Então, mas lá se salvam pessoas e morrem pessoas também. O que você tem que ter é certo discernimento. Entendi. Você tem que ser guiado aonde, qual é uma faculdade que vale a pena, né? Vale a pena eu ir, vale a pena eu estudar aqui, vale a pena eu estudar lá. Então, comecei a fazer cálculos, né? Para quem não sabe, eu sempre trabalhei desde os meus 13, 14 anos de idade, sempre gostei de trabalhar. E assim, tinha a Guarda Mirim, que era ali um lugar que a gente ia, em Jacarezinho, por exemplo, fazia-se uma chamada, você ia lá, respondia a chamada, tinha algumas instruções, e quem era o Guarda Mirim, ele tinha uma certa indicação para trabalhar no comércio, eles conseguiam encaixar essas pessoas, né? E comecei a ser guarda-mirim, ou seja, um voluntário que ganhava um pouquinho menos lá. Comecei a trabalhar no comércio, depois do comércio fui representante de comercial, comecei a trabalhar com vendas, fui gerente de uma empresa de vendas, e eu falei, bom, os recursos que eu tenho hoje eu consigo manter até o 3º ano da faculdade. Você foi guardando dinheiro para isso? Isso. E aí o meu pai não me apoiou, acho que ficou assim, Caramba. Um pouco apreensivo, porque eu não queria fazer administração. Né? E o medo também de ficar longe do filho também. Exato, tem essa questão também. E ele falou, não, você tá louco, vai para fora do país, você não conhece nada. E fui vendo quanto que custava isso, quanto que custava ali, quanto que era o custo de vida, e vi que por essa mudança cambial, essa diferença cambial, saía menos de 1/3 do que gastaria aqui. Né? Sem dúvida. Meu pai falou, não tenho condições, e comecei a conversei com meus avós, conversei com um tio. Meu tio falou, esse o seu desejo? Eu falei, meu tio, mas eu não tenho condições, infelizmente. Não, eu vou te ajudar. Olha, que massa. Eu falei, sério, você vai me ajudar? Vou te ajudar, mas eu preciso que você toque até o fim isso. Não, que interessante, então pode confiar em mim. E tinha recurso até o 3º ano de faculdade. Claro, depois o meu pai me ajudou, meus avós me ajudavam, meu tio pai sempre dá um jeito. Nunca me abandonou nessas questões. Então, o que aconteceu? Eu comecei e conseguia continuar aquilo ali, né? Teoricamente consegui estudando, cheguei, me lembro como se fosse hoje, tinha uma diferença para você pagar a mensalidade, pagar a anuidade, pagar a cada 3 anos e pagar a faculdade inteira. Então eu tinha um recurso financeiro próprio, que eu podia custear a faculdade até o 3º ano. Cheguei lá no financeiro da faculdade, eu falei, quanto que é para pagar o semestre, a anuidade e tal? Ele falou, anuidade é tanto e 3 anos é tanto. Eu falei, então beleza, vou pagar 3 anos. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, olha, tenho, pode debitar isso aí. Ele falou, não, vai para sua casa, pensa, porque era muito dinheiro para eles, né? Imagina. Então, assim, o real vale mais que o bol, né? Mais que o boliviano, mais que o bol. Então, eles falavam, não, você tem certeza? Ele me falou, está certo? Eu falei, não, pode, tô totalmente certo, pode debitar até o 3º ano. Ele falou, não vou fazer isso. Vai. Caramba. Ele falou, não, volta amanhã. Eu falei, não, pode cobrar. O cara não cobrou, ele falou, vai e pensa, porque ninguém faz isso. As pessoas chegam aqui e pagam a cada 6 meses, a cada ano. No outro dia eu voltei e falei, pode cobrar. Cobrou, e aí, feito a cagada, né, Bruno?
Pagou, não Aí devolve tem o que fazer, dinheiro. né? Agora tem que fazer. Primeira semana de estudo, meu irmão fala, você era ruim de caneta, né? Tá Ruim de vendo? caneta porque, assim, há um tempo sem estudar, você começa a ter dificuldade para aprender. Eu falava, quando eu fui para a faculdade, era ruim de caneta, já não associava as coisas, tinha dificuldade para aprender. Cara, e as aulas em outra língua ainda para ajudar, né? Outra língua, outro idioma. Rapaz, eu cheguei a chorar, porque eu não conseguia decorar, não conseguia aprender as coisas. Eu falei, não, mas é tudo ou nada. Eu entreguei aqui uma grande parte da minha vida aqui, e agora eu tenho que tocar. E aquilo foi fluindo, fui recebendo ajuda de familiares, de pessoas, e consegui, né, me formar. Quando a gente se forma, a gente tem que voltar e fazer a prova do revalida, né? As pessoas falam, meu Deus, a prova do revalida, é isso, você é louco, porque depois você não passa. Não é a realidade, Bruno. Não é a realidade. Né? Eu estudei na Univale, uma universidade muito boa, até uma das mais conceituadas que tem na Bolívia, né? Mas assim, a minha formação foi bem consistente. Certo. Né? Foi bem consistente e eu não tive dificuldade. Depois, claro, você tem que se readaptar à saúde pública do país. Eu fiz um curso em Marília, que chama Medcurso. É um curso preparatório para residência, mas a prova do revalida ela é muito parecida com a prova de residência. Se você está apto para passar numa residência, você passa na prova do revalida. E fiz a prova e, felizmente, aprovei. Então, o meu recado é assim para as pessoas. Se você não tem condições de estudar no país, não fique com medo. Só saiba escolher, direcionar a sua formação. E tudo que você precisa é ter uma formação sólida. E medicina é boa aqui, é boa na Bolívia, na Argentina, tá? Então, assim, por exemplo, o pessoal fala muito da Cuba, né? Cuba, claro, mas teve medicina preventiva há muitos anos como a melhor medicina do mundo, né? Tem alguns questionamentos sobre isso, mas a gente sabe que tem um pingo de verdade nisso. O que precisa, assim, o livro é o mesmo, a literatura é o mesmo, quem faz, isso já é conhecido, quem faz a formação do profissional é o próprio aluno. Sim. Né? Então você tem que se dedicar. E hoje talvez não seria conveniente por essa questão aí que o dólar está muito caro. Subiu muito, né? Subiu muito. Então hoje tem teoricamente mais facilidade para as pessoas, tem outros recursos para a pessoa se formar dentro do próprio país. E eu acho bacana por causa disso, né? Tipo, qual que é a garantia que a pessoa fez faculdade no Brasil que é bom profissional? Não tem garantia nenhuma, quem se comentou. Quem faz bom profissional é o próprio aluno, seu desempenho. E essa facilidade, né? Claro que você se dedicou para isso, para passar na revalida, é porque também você levou a sério. Se chegar lá em qualquer outra faculdade, a pessoa que está fazendo direito, se ela não levar a faculdade a sério, ela vai rodar no OAB. Se a pessoa fizer medicina e não levar a sério, vai rodar. Isso. E eu acho que até, sei lá, na minha visão, acho que seria até legal se não fosse revalida só para quem vem de fora. Fosse para todo mundo que se forma. Existe um projeto para isso. Todo mundo, para testar, igual a OAB testa a capacidade ali, como que a pessoa saiu. Na medicina, até mais, precisamos até mais do que no OAB. Tipo, o advogado, claro, tem seu merecimento, tem seu valor, tem total mérito. Mas a medicina a gente está lidando com vidas, né? Então, acho que também deveria ter isso, né? Tem um projeto para isso, então. Tem. Até alguns anos atrás, o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, fez uma estatística, fizeram uma prova, como se fosse um teste, e por incrível que pareça, 50% a 60% de reprovação. Caramba. Aplicaram o exame muito parecido com o revalida, então aplicaram para os estudantes de medicina do último ano para testar, e houve um índice de reprovação altíssimo. E assim, para as pessoas entenderem, eu não tenho preconceito nenhum, tanto quanto o colega médico, quanto o paciente, jamais eu fui questionado, você se formou na Bolívia. Não tive nenhum problema. Não tive. Isso às vezes as pessoas têm medo, mas não. E o próprio Conselho Federal de Medicina, ele te trata igual. Você está apto. O que te qualifica para você exercer a profissão no nosso país? É o revalida. Depois que você fez o revalida, aprovou, que é um processo muito... É uma vez por ano, se eu te perguntar? Agora me parece que mudaram para 2. Quando eu fiz era uma vez por ano. Então é um processo... vamos usar a palavra difícil, mas é um processo justo. Eu acredito que tem que passar por isso mesmo, porque é uma peneira. E é você contra você mesmo, né? Exato, você não tem competição. Você foi melhor. Se um teste. A nota, passa, né? Exatamente, um teste. Você tem que comprovar a sua capacidade, né? Então, isso é um teste da capacidade, né? De forma individual, sua capacidade técnica, né? Você demonstra se você é capaz ou não através dessa prova. E o conselho não tem discriminação alguma. Não, eles não te discriminam. Você está apto para exercer,
jamais você é questionado, porque você teve uma formação, né, assim, não. O que prova que você teve uma formação sólida realmente é essa prova, né? Então, e depois também, né, muitas pessoas falam, às vezes, não, você é formado na Bolívia, mas parece que eu vi uma foto sua, não sei o que, do Einstein, não sei o que, mas assim, a educação ela tem que ser continuada. Sim, então, mais a sua, que é emergencista. A minha formação básica foi na Bolívia, e não tenho vergonha de falar isso, pelo contrário, eu tenho orgulho. Eu falo para as pessoas, eu tenho orgulho de ter me formado lá, e eu sou grato àquele país. As pessoas falam, pelo amor de Deus, um país assim, as pessoas... chucra, as pessoas... Não, pera lá. Foi o país que me acolheu quando eu mais precisava. Foi a minha formação, eu devo a eles. Outra coisa, a gente aprende a ser mais humano, porque você vive com índice de pobreza muito maior do que nós temos aqui. Mesmo nos grandes centros lá, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, também é mais precário? Tem assim, óbvio, né, como que tem o centro, mas tem as periferias, tem os bairros, só que a distribuição de renda é diferente. Ah, tá. Rico milionário, pobre mesmo. Pobre miserável. Caramba. Então, mas isso te traz um crescimento muito grande. Sim. A cultura, né, eu sempre falo isso para as pessoas, né, a maior bagagem que você leva é a cultura que você consegue adquirir ao longo da sua formação e ao longo da sua vida. Então você começa a ponderar algumas coisas em relação, você começa a pensar, poxa vida, você começa a dar valor, poxa, foi sofrido, né? A minha formação foi sofrida, então eu tenho que calcular quanto custa essa poltrona, tenho que calcular quanto custa o meu tênis, tenho que calcular quanto custa a água, é desse jeito, né? E isso você começa a fazer gestão na sua vida, né? Através dessas simples comparações. E doutor, pra gente chegar aí pra reta final, porque é tanto papo que se não for levar isso aqui pro doutor, vamos ficar 2 dias conversando com vocês aí. Uma parte, doutor, para quem te segue, a galera já deve ter visto muito, e eu acho muito, muito bacana, porque como eu sou pai também, eu vejo quanto o filho homem, como eu não tenho menino, eu posso falar para os meus filhos homens, se identificam com os pais, eles querem fazer o que os pais fazem mesmo, é inspiração, é exemplo, e eu vejo ali o seu dia a dia, seus treinos, né, para quem falei no começo, o doutor também pratica, é atleta, pratica o jiu-jitsu, né? Acabou de chegar de Floripa, estava competindo, aliás, né? E teu filho, pelo jeito, é no mesmo caminho. Pegou o gosto do pai, gosta de um treinamento, a mãe também gosta de malhar, o pai. Tá direto, cara. Não, é uma coisa que, por ser da tua rotina, claro que eu acredito que simplesmente aconteceu. Não foi nada forçado. Vou te dar um kimono, vem aqui treinar. Não, deve ter sido ele mesmo, né? Pelo contrário, você tem que respeitar as individualidades das pessoas, né? O meu filho, por exemplo, no começo ele tinha medo. Ele tinha medo, ele sempre me acompanhou. Mas por que ele me acompanhou? Porque ele ia no colo da mãe, no colo da minha esposa. Então, minha esposa sempre foi muito parceira, a gente sempre treinou junto, fazíamos musculação junto, procurava ir no mesmo horário, levava ele desde pequenininho na academia. E aí ela me acompanhava nos treinos de jiu-jitsu. Então, para quem não sabe, eu sou praticante aí de jiu-jitsu há 12, 13 anos, né? Praticante de atividade física, eu tenho 38 anos, faixa preta, e praticante de atividade física há muito tempo. Eu vou responder essa pergunta, mas eu gosto de contar essa história. Como você me disse agora, as pessoas os filhos seguem o caminho do pai. Eu não fui diferente. Meu pai é professor de educação física. Eu tive um problema no coração com 6 anos de idade. Caramba. Meu pai... Dr. Salim, que fez o diagnóstico, todo mundo passou pelo Dr. Salim. E quem não passou ainda vai passar. De Ourinhos, né? Exatamente. É um senhor ainda atua, mas assim, a maioria passou pelo Dr. Salim. Meu pai me levou até o Dr. Salim e ele falou, olha, Roberto, seu filho, auscultou meu coração ali, imagino que foi isso, meu pai conta isso. O filho tem um problema no coração, Roberto. Vou te dar o endereço de um cardiologista lá em São Paulo. E antes, você sabe, né, Bruno? Referência era São Paulo, né? Pois é. Cardiologista em São Paulo. Caramba. Né? Dermatologista em São Paulo. Né? Tudo São Paulo. O grande centro antes era São Paulo. E eu fui num cardiologista, isso meu pai me conta, em média de 6 a 7 anos a idade do meu filho, e ele falou assim, senhor Roberto, o seu filho tem uma doença no coração, mas ainda ele tem uma possibilidade de não precisar operar o coração. Mas para que você possa ajudar o seu filho, você tem que colocar ele na atividade física. Tá? Então, uma doença realmente que eu precisava hipertrofiar o coração, eu precisava crescer para fechar um buraquinho que tinha ali, de uma forma teoricamente natural, fisiológica. E tinha um tempo, se não conseguisse na prática de atividade física, porque você faz hipertrofia, né?
você acaba crescendo a musculatura, se não conseguisse fechar aquilo ali, era cirúrgico. E ele falou, olha, eu quero ver o Diego em 6 meses e eu vou bater o martelo depois de 6 meses, até 9 meses a 1 ano. Quero saber se o seu menino vai precisar fazer uma cirurgia ou não. E aí, meu pai foi crucificado pela minha família. Meu pai me pegava e fazia eu caminhar. Depois de caminhar, fazia eu correr. E com final do ano aí de 7, completando 8 anos, eu estava correndo 1 quilômetro com meu pai, estava correndo 1,5 quilômetro, e meus tios messias falavam, você vai matar esse moleque, para com isso. Né? Eu não sei como não denunciaram meu pai. Se é hoje denunciam, hoje o povo é mais chato. Exatamente. E meu pai sempre foi assim, vamos, instinto de atleta, espírito de atleta, vamos. E as pessoas vinham e falavam, olha lá que absurdo, forçando, judiando o moleque, fazendo o moleque correr. Né? Mal sabe eles. Pois é. E graças ao meu pai, quando voltei lá, o médico falou assim, olha, tá indo para um caminho muito bom, senhor Roberto, depois de 6 meses ou 9 meses, continua, acho que nós vamos escapar da cirurgia. Depois de 1 ano e meio, acho que 2 anos, o médico falou, tá curado. Olha, não tem nada. Não conseguimos, e assim, já tá criando um instinto de atleta e um coração de atleta. É impressionante como as crianças absorvem isso, né? E a atividade física é a partir disso. Depois eu tive... fiquei voltado para o atletismo. Toda criança, a maioria dos meninos, em alguma etapa da vida vai ser um jogador de futebol, né? Fui para o futebol e só não gostava muito de vôlei, basquete, mas eu sempre fui um menino meio peralto, meio bagunceiro, né? E aí entrei na musculação e depois, quando eu já tinha um certo tempo de musculação, e acho que eu comecei a musculação, se eu não me engano, com 14 ou 15 anos de idade, né? As pessoas também falavam, seu muito pai é louco, deixava, ele vai parar de crescer, né? E aí eu comecei a ver ali artes marciais, legal, tudo, mas eu comecei a praticar artes marciais lá na Bolívia. Lá, já. Com o pessoal de uma academia chamada GF Team, que era do norte, o Henrique, e o irmão dele, o Ricardo Dadinho. Então eu ia lá, via os caras treinar, achava interessante. Interessante, como uma pessoa desfavorecida fisicamente, às vezes conseguia ganhar das outras pessoas. E eu, nessa época, eu era muito explosivo. E eu via a facilidade que as pessoas tinham, os praticantes de jiu-jitsu, da arte suave, tinham facilidade de conduzir a situação. Entendi. Eles ficavam mais autoconfiantes, eram pessoas assim, valentes, pessoas que não tinham muito medo. Né? E eu comecei a entrar na arte marcial, comecei a praticar jiu-jitsu, e foi despertando essa vontade. Como eu sempre tive essa questão de muita adrenalina, um espírito de competitivo, então eu comecei a disputar campeonatos, e isso aí hoje tá no sangue, não tem como fugir. Né? Eu estabeleci assim, uma meta, né, que eu vou disputar assim, pelo menos 5 campeonatos aí, por ano. As pessoas falam, mas 5 campeonatos só, mas para você se preparar para um campeonato é difícil. E nessa fase do atleta, vamos abrir aspas aí, teoricamente profissional, a gente sabe que nem sempre a gente ganha, né? Mas isso na verdade é o interessante, isso é o gostoso do esporte. Você tem que saber competir, você tem que saber ganhar, você tem que saber perder. Se você só ganhar, você não vai voltar e treinar, né, cara? Exatamente. Se você for lá, todo campeonato você vai e ganha e fala, cara, eu não vou treinar hoje não, eu tô ganhando tudo. Exato. Agora você vai e perde, porque não, eu preciso treinar mais. Exato. E o jiu-jitsu eu falo que é um jogo de xadrez. Você movimenta uma pedra, o seu adversário movimenta outra. E às vezes quando a gente perde, a gente sai bravo ali, né? Tá com a adrenalina lá em cima, mas você tem que parabenizar o seu adversário, né? Sim. E na faixa preta, por exemplo, eu luto com pessoas que são faixa preta há 13, 15 anos. E eu sou faixa preta há pouco tempo, recentemente. Né? Então, mas isso é interessante. Quando você ganha de uma pessoa muito mais graduada, você se sente bem. Esse é o espírito do esporte. Sim, né? sem dúvida. E para concluir, essa questão do filho, a minha esposa sempre levou ele no treino. No começo ele tinha medo, porque o jiu-jitsu, as pessoas falam arte suave, não faz força. Mentira. O louco não faz força, tem que pegar o outro, girar, tá doido? Isso, né? É um esporte de finalização, de imobilização. Então você precisa usar técnica, tranquilidade, explosão e força. E eu acho que a criança, no começo, ele ficou um pouco assustado. E aí ele via todo o ritual, como que é? Meu pai tá colocando um kimono e vai lá no meio de leões agora lutar. E eu vou ficar fora disso. E ele entrava no tatame assim, corria pro colo da mãe. E aí ele via que é esporte de contato, ficava com medo. E a gente colocou ele, a gente não forçou, foi o que você falou, a gente não obrigou.
Toda criança quer fazer karatê, você já percebeu? Toda. É o início de todo o esporte, de toda a lutinha, o né? meu é viciado no taekwondo, tá lá. E eu, assim, minha esposa sempre brinca comigo, fala, rapaz, você tem um espírito de velho, você gosta de assistir filme antigo, né? E eu assistindo um dia Karate Kid em casa. Sim. E o meu piazinho do lado, eu comecei a ver que ele começou a fazer uns movimentos, minha esposa me cutucou, falou, vamos colocar ele no Karatê? Eu falei, vamos, né? E a gente, né, fez uma bela escolha. Hoje nós temos aqui o Sabag, uma pessoa espetacular, né? Uma pessoa que tem, assim, um entendimento da arte muito boa isso, cara? E traz coisas da vida. Uma pessoa, né, uma pessoa madura, uma pessoa que, além do conhecimento de vida, o esporte te traz isso, te traz humildade, te traz respeito, companheirismo, valentia, autoconfiança, né? E o karatê não é diferente. Então, assim, ele começou a pegar jeito pro karatê. E agora comigo aí no jiu-jitsu, não falta um treino. Olha que massa. Por exemplo, no dia de treinar, eu entro um paciente ou outro aqui no consultório, eu começo a visualizar as mensagens da minha esposa, e aí, amor, tá vindo, não tá vindo? Ó, tem um carinha aqui com o kimono pronto já. Olha que legal, te esperando, né? Então, é assim, o recado que eu tenho para dar para as pessoas, Bruno, é assim, que não force as crianças a fazer atividade física, apresente a atividade física para elas, né? E deixa que as coisas vão fluindo. Eu falo isso aí porque no meu foi assim, cara, eu já falei em outras ocasiões, eu sou extremamente apaixonado por futebol, joguei bola a vida inteira, e cara, não é assim, pô, todo pai sonha em ter um jogador, não sei o quê, mas, cara, eu sonhava só que o meu filho pudesse vivenciar um pouco do que eu vivenciei no esporte, que era as competições, as viagens, jogos, essas coisas. Tanto que meu filho hoje ele faz futebol, mas eu vejo que ainda não é, sabe, o tesão do meu filho. O negócio dele é a luta. E tipo assim, e a gente tinha isso na cabeça, era luta, a gente pensava, né? Tanto que eu falei, filho, você quer, vamos, fui apresentando ele, foi pro taekwondo e se apaixonou. E quando ele chegava, falou, pai, quando que eu vou aprender a lutar, papai? Porque ele queria ir, é o que você falou, é pular, dar salto e voadora, porque as crianças querem. É isso aí. E com o decorrer, hoje ele já nem fala mais disso, cara. Ele nem fala mais, pô, quero lutar. Não, ele sabe que ele vai lá, que ele tá treinando, que ele tá pegando a base, as técnicas. Vai subir agora vai se graduar agora dia 25. E no mesmo dia caiu a festa junina da escola. Eu falei, filho, a gente, graças a Deus, a gente vai conseguir conciliar, vai fazer os dois, vai dar tempo. Eu falei, filho, mas não sabia ainda que você tem que escolher, cara, na festa junina com teus amiguinhos ou o esporte, a graduação. Não, papai, eu vou pro taekwondo. Quero ir pro taekwondo, quero subir de faixa, não sei o quê. Eu falei, cara, então foi de um jeito leve, mas hoje ele é apaixonado no taekwondo, fez muito bem para ele, tirou aquela ansiedade de competição, ele começou a encarar o esporte como tem que ser encarado, cara, é a base, tá construindo degrauzinho por degrauzinho, então ele conseguiu entender que vai de levinho, que vai devagarzinho. E isso é muito bom nos outros fatores da vida, né, cara? A criança fica menos ansiosa, a criança acaba respeitando mais, sendo mais disciplinada. O esporte é maravilhoso para a criança. Para você foi na saúde, te ensinou muita coisa, que agora, que nem você comentou, você é um atleta, então a bagagem é gigantesca, mas o esporte, seja ele qual for, é extremamente necessário na base de uma criança, né, cara? Muito importante. E doutor, cara, quero te agradecer imensamente. Eu sei que tua agenda é super, hiper, mega lotada. Agora, que nem você comentou, graças a Deus a gente está vivendo uma vida um pouco mais tranquila, tentando voltar ao normal. Então você deixou de aproveitar muito nesses 2 anos, então obrigado por estar aqui, vai aproveitar a tua família lá. Quero agradecer imensamente. E antes da gente finalizar, galera, quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores que apoiam o nosso propósito, o nosso projeto, né? Que é a Constru Casa Bordion, tá bom? Um grande abraço para a Edna e toda a família da Constru Casa Bordion. A Criança Sapeca da Jane e do Fabrício. A Liga Super Deck do Hanifer. Um grande abraço para o Luizinho Ar-Condicionados. A Ótica Visão, Gustavo, tive lá hoje, um grande abraço, Gu. O Felipe da FW Motors e a Clínica Psicanalítica Ressignificar da Angenis. Tá bom? Então eu peço para vocês, galera, que estiver precisando de algum produto ou de alguma prestação de serviço, que dá essa moral, valoriza aí quem nos valoriza, tá bom? Então um grande abraço para vocês aí, que nos apoiam, tá? Doutor, mais uma vez, obrigado, de coração por ter nos recebido. Eu que agradeço. Desejo que Deus lhe abençoe cada dia mais. Obrigado por tudo que você fez por nós. Obrigado porque juntamente com outros profissionais da saúde, não vou só citar porque eu vou, claro, esquecer de alguns, mas que estão fazendo de Santo Antônio uma referência médica. Como você disse agora há pouco, antigamente era São Paulo, depois passou-se uns tempos, começou a Londrina, e hoje a gente já pode dizer que a gente também é referência médica no Norte Pioneiro, aí no sul de São Paulo, Ourinho, sul de São Paulo. Então, obrigado de coração e mais uma vez parabéns, doutor. Obrigado pela parceria aí e pode contar com a gente sempre. Cara, obrigado. Então é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe
e até semana que vem. Grande abraço!